Capítulo 1 Caminhos Obscuros. O Detetive das Sombras. Sob o manto sombrio do crepúsculo, onde os meandros da névoa noturna dançam um balé inquietante ao compasso dos distantes rumores dos automóveis, emerge, qual aparição enigmática, a figura de Ethan Blackwood. Seu recinto de trabalho encontra-se aninhado em um beco estreito e sombrio, onde as vitrines, cobertas por um véu de poeira do tempo, exibem segredos esquecidos e antiguidades macabras. Uma única lâmpada, cujo fulgor pálido mal perfura a espessa escuridão, projeta sombras cambiantes que parecem ecoar as profundezas da própria cidade. Ethan, vestindo um casaco escuro que parece ser uma extensão das sombras que o cercam, materializa-se como uma presença indelével entre os confins sombrios da urbe. Cada passo seu ecoa como um sussurro nos corredores da noite, cada movimento uma coreografia sinistra entrelaçada com os segredos ocultos das ruas. Apenas seus olhos, aguçados como os punhais da mais sutil intriga, revelam a mente afiada que arde por trás daquela fachada enigmática. Ethan, cujo nome ressoa como um eco sussurrado pelas esquinas obscuras, alcançou uma fama soturna como um detetive de intelecto brilhante, cuja astúcia é sutilmente tecida na teia de sombras da cidade que ele escolheu chamar de lar. Histórias sobre sua habilidade em desvendar enigmas intrincados circulam pelos cantos escuros dos botequins, sussurradas entre goladas de uísque barato. Até mesmo os enredos que enredam os agentes da lei mais destemidos não são páreo para a perspicácia que ele empresta à sua sinistra busca por verdades ocultas. Entretanto, essa aura de destreza não é o único fator que alimenta a sinistra notoriedade de Ethan. Aqueles que tiveram a desventura de cruzar seu caminho cedo percebem que ele é destituído de empatia, suas emoções parecendo seladas em uma cripta de gelo. Seus passos são calculados, sua voz é como um eco distante e seus gestos, se algum dia já foram humanos, agora são movimentos deliberados, como peças se movendo no tabuleiro sombrio de uma mente meticulosa. O que se passa nos recantos inescrutáveis de sua psique, ninguém ousou descobrir. Sua moralidade é um abismo insuperável, uma vastidão que recusa a luz do escrúpulo, cada ação uma mera peça jogada em um tabuleiro onde as regras são conhecidas apenas por ele. Suas motivações permanecem entrelaçadas nas sombras, emaranhadas em uma teia tão intricada quanto os casos que desvenda. E assim, Ethan Blackwood permanece, um enigma entre enigmas, uma presença inegável que paira sobre a cidade como a névoa noturna que a abraça. Um detetive cuja mente é tão profunda e escura quanto as vielas que ele percorre, um homem que vive à beira da escuridão, entre os segredos insondáveis da noite. Num cotidiano que poderia ser confundido com a rotina dos incautos, Ethan perambula pelas vias urbanas, contemplando a cidade com olhos tão afiados quanto os dedos de um carrasco. Ele apreende minúcias que passam invisíveis aos demais, o compasso desordenado do semáforo, o semblante nervoso de um transeunte apressado e os rastros de borracha fresca que maculam o pavimento. Cada pormenor capturado é arquivado em sua mente como um intricado mosaico de ligações, um emaranhado de fios que aguardam ser desvelados. Seu gabinete é uma extensão fidedigna de sua personalidade obscura. Prateleiras abarrotadas se encarregam de abrigar dossiês meticulosamente catalogados e fotografias que retratam cenas de morte e desolação. Um mapa da cidade, espetado na parede como um artefato de necromancia, encontra-se pontilhado por alfinetes que marcam os sítios de crimes recentes, como estigmas no corpo trêmulo da metrópole. Aquele aposento é um santuário destinado à sua mente analítica, o reduto onde ele se entrega de corpo e alma à sua paixão por deslindar enigmas. Sob a luz mortiça que projeta sombras mutantes nas paredes, ele se inclina sobre os mistérios que o mundo exterior lhe apresenta. A mente de Ethan é como um relógio que trabalha incessantemente, desmontando os engenhos complexos da maldade humana, peça por peça. Cada documento, cada fotografia, cada coordenada no mapa é um fragmento do quebra-cabeça que ele se propôs a resolver.
E enquanto as horas se arrastam, sua mente trabalha como uma engrenagem que nunca descansa, uma máquina incansável de decifrar a verdade por trás das sombras. A cidade murmura seus segredos, e Ita escuta atentamente, como um espectro na penumbra. Ele é a personificação da cidade que escolheu como sua musa, um reflexo dos seus recônditos mais sombrios e labirínticos. E assim, ele persiste, andarilho silente das vielas urbanas, espreitando cada sombra, decifrando cada enigma, uma mente incansável mergulhada na corrente soturna da existência. A cidade, como um ser vivo de milhões de almas, se divide em dois campos distintos quando o nome de Ethan Blackwood é pronunciado nas conversas sussurradas à meia luz dos becos sombrios. Os que se curvam perante sua genialidade, esses poucos sábios, são tomados por um assombro reverente diante de sua habilidade sobrenatural para desheredar os nós mais complexos. Seus feitos, como asas de lendas urbanas, ganham vida, passando de lábios a ouvidos, de mentes a corações, como fragmentos de uma mitologia moderna. O detetive detém o poder de fazer os desafios mais intrincados parecerem meras contas aritméticas, e sua reputação brilha como uma joia obscura no panorama da cidade. Mas junto com a admiração, surge um arrepio de temor que percorre a espinha dorsal dos que conhecem seu lado mais sombrio. Os poucos privilegiados que ousaram vislumbrar o matiz mais profundo que emoldura sua figura, de um matiz que é escurecido por sombras que se recusam a ser iluminadas, entendem bem o abismo que ele traz consigo. Eles são testemunhas mudas de atos cruéis e impiedosos, os estilhaços de uma escuridão insondável que parece se esconder por trás de seu olhar gélido. Como uma canção macabra que ecoa nas brisas noturnas, rumores da sua frieza sussurram nas ruelas e becos como um aviso silencioso, instilando uma aversão cautelosa em todos que ousam pronunciar seu nome. A dualidade que Ethan personifica é como um reflexo distorcido das vielas sinuosas da própria cidade. Ele é o próprio equilíbrio instável entre o cintilar da aurora e os abismos da meia-noite, onde a luz e a treva, a verdade e o engano, se entrelaçam e tecem suas tramas intricadas. Ele é o mago que invoca soluções nas alcovas mais sombrias da cidade, onde o medo mais profundo reside. Seu gabinete é um labirinto de verdades entrelaçadas em sombras, com prateleiras que abrigam dossiês meticulosamente organizados e fotografias que parecem encapsular a própria essência do mal. E assim, ele perdura, uma presença ambivalente no tecido entrelaçado da cidade. Cada passo seu é uma dança coreografada entre as linhas tênues do certo e do errado, entre a luz e as sombras que permeiam cada beco escuro. Ele é um enigma encarnado, um símbolo enigmático da dualidade humana, uma criatura que desbrava as profundezas mais obscuras da alma da cidade. E, como toda grande lenda, ele é tanto uma inspiração quanto um lembrete sombrio de que, nas tramas da existência, a escuridão e a luz estão entrelaçadas de maneiras que poucos podem compreender. Ethan Blackwood, essa entidade enigmática, subsiste num estado infindável de contradição que ecoa nas sombras da própria cidade. Sua mente, afiada como a lâmina polida de um punhal, é uma força que se imiscui nos enigmas mais intricados, desvendando-os com uma precisão que beira o sobrenatural. Cada fio da trama complexa que compõe a vida é meticulosamente puxado por sua percepção, cada detalhe capturado e encaixado como as peças de um quebra-cabeça infinito. Mas apesar dessa agudeza mental, as emoções dele permanecem imóveis, congeladas num estado perpétuo de desapego que o mantém à distância dos emaranhados que habitam os corações humanos. Ele é um fantasma que caminha pelas alamedas noturnas da cidade, uma figura que oscila numa corda bamba entre ser o herói e o anti-herói. A dualidade que o envolve se reflete em cada passo seu, como se a cidade mesma estivesse, de alguma forma, interpretando a ambivalência que ele personifica. Seu semblante, iluminado ocasionalmente pela luz trêmula dos postes, é como um espelho que captura as inúmeras facetas da metrópole, refletindo os anseios, medos e segredos que se escondem nas vielas escuras.
Nem todas as estrelas no céu seriam suficientes para enumerar os casos solucionados por sua perspicácia destemida. Quando os enigmas parecem insolúveis, quando o véu da incerteza obscurece a verdade, é ele quem emerge das sombras como um farol de racionalidade. As ruas, testemunhas mudas, têm ouvido os sussurros das histórias que ele desvendou, os casos que ele costurou com a linha do entendimento em um tecido coeso de revelações. Mas ao lado da admiração paira um temor reverencial. A cidade guarda os sussurros de suas crueldades, as histórias dos atos impiedosos que ele perpetrara, um lado obscuro que se entrelaça com o brilho da sua genialidade. Onde os outros veem matizes de cinza, ele parece enxergar apenas preto e branco, cada situação uma equação a ser resolvida, cada vida um mero fio a ser puxado no grande novelo do destino. E assim, Ethan Blackwood se ergue como um paradoxo tangível no palco da cidade. Um ser que transcende a dualidade, um equilibrista que dança na tênue linha entre o bem e o mal. A cidade pulsa, ele pulsa com ela, uma peça na engrenagem intrincada que compõe a sinfonia da vida urbana, uma melodia que oscila entre o caos e a ordem, entre a luz e as sombras. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!